Você já ouviu falar da anomalia do Atlântico Sul? Para entendê-la, antes vamos falar do campo magnético da Terra e do seu cinturão de radiação, que tem esse formato aqui, com a Terra no meio. Vamos começar pelas camadas da Terra. Primeiro nós temos a crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, que é sólido. O núcleo externo é líquido e é composto principalmente por ferro e níquel. Estimativas apontam que a temperatura dessa região pode ser entre 2.730 a 7.730 graus Celsius, dependendo da profundidade. Certo, e todo esse material está girando, e conforme isso acontece, ele cria um campo magnético na Terra, fazendo dela como se fosse um ímã gigante. E todos os ímãs têm polo norte e polo sul. Porém, a Terra tem ao menos dois polos norte. Sim, nós temos o polo norte geográfico, que se encontra exatamente no eixo de rotação da Terra, e é fixo. Já o norte magnético está se movendo a 54 km por ano. Isso obriga a atualizações frequentes em sistemas de navegação. Então este campo... Espera. Faz de conta que essa daqui é a nossa Terra. Esse campo magnético protege a Terra, então, de partículas nocivas, vindas dos ventos solares e do espaço também. Quando essas partículas energeticamente carregadas se chocam com uma dessas camadas, essa energia se dissipa para os polos da Terra e entram em contato com os gases na atmosfera da Terra e emitem luz, formando as lindas auroras boreais quando acontecem no hemisfério norte e austrais quando acontecem no hemisfério sul. Dentro desse campo magnético existe o cinturão de Van Allen. Não, eu disse Van Allen, não Van Halen, que é um cinturão de radiação, ou pode ser mais de um dependendo do momento. E ele está localizado dentro da magnetosfera da Terra. Normalmente, este cinturão está entre 1.000 e 60.000 km de altitude. Porém, numa região específica, esses raios solares nocivos, que deveriam chegar no máximo aos 1.000 km de altitude que citamos, chegam a assustadores 200 km de altura. E você sabe o nome dessa região? Acertou quem falou anomalia do Atlântico Sul. E ela vai do Chile até o sudoeste da África. E quais são os problemas dessa anomalia? Bom, satélites que passam por lá acabam recebendo muito mais radiação do que deveriam. Por exemplo, o satélite japonês Hitomi passou por lá em 2016 e acabou recebendo uma carga tão alta de radiação que perdeu o contato com a base. Depois ele acabou sofrendo uma pane e os japoneses perderam o satélite. E é por isso que normalmente os satélites se desligam quando passam por essa região. Outra situação que também acontece é quando os astronautas da ISS passam por lá. E eles acabam recebendo uma carga maior de radiação. Inclusive eles já relataram flashes de luz nos olhos, vindas dos raios cósmicos. Uma explicação para isso seria a radiação de Cherenkov. Vamos falar brevemente sobre essa radiação porque é muito interessante. Essa radiação de Cherenkov acontece quando uma partícula carregada viaja mais rápido do que a luz em um meio, porque nós sabemos que no vácuo a luz é a velocidade limite, porém em um meio a velocidade da luz é rebaixada, e uma partícula carregada quando ultrapassa essa velocidade, ela acaba emitindo luz ao quebrar essa barreira. E talvez seja isso que os astronautas estejam vendo, como se fossem fogos de artifícios na retina. Voltando para o magnetismo. Magnetismo. De onde veio essa palavra? Conta uma lenda que um pastor estava andando quando sentiu que os pregos do seu calçado estavam sendo atraídos para o solo. Esse minério em que ele pisava tinha propriedades magnéticas. Por conta disso, essa região foi chamada de Magnesia, que no grego antigo significa lugar de pedras mágicas. Esse minério então recebeu o nome de magnetites, que ao passar para o latim e depois para outras línguas até chegar ao português, derivou a palavra magnetismo. Uma coisa que o magnetismo da Terra pode fazer é ter seus polos invertidos. Isso já aconteceu várias vezes aqui na Terra. A última vez
foi por volta de 780 mil anos atrás. Mas como sabemos disso? Por acaso os homens das cavernas tinham bússolas para poder conferir isso? Claro que não. Os cientistas, através de pedras vulcânicas contendo ferro, analisam quando ela foi solidificada de magma para pedra e ela contém como se fossem impressões digitais do magnetismo da Terra naquela época. E assim eles conseguem saber. Mas e se os polos se invertessem agora? Quais seriam as consequências? Bom, primeiro que este é um processo que demora centenas de anos para se concluir. Não é da noite para o dia. E para isso acontecer, antes o magnetismo da Terra teria que diminuir cerca de 90%, o que causaria falhas em redes elétricas, GPS, sistemas de comunicação e também animais que se orientam pelo campo magnético da Terra, como tartarugas, pássaros, borboletas, lagostas, ficariam todos desorientados. E até vacas e cães poderiam sofrer com esse processo. Porém, isso é tão complexo que até mesmo cientistas têm dificuldade de dizer quais seriam os reais problemas. Para se ter uma ideia do quão importante é esta proteção, Marte, por exemplo, perdeu grande parte de seu campo magnético quando este entrou em colapso, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, porque o seu núcleo externo foi se solidificando e sem movimento não era mais capaz de gerar uma magnetosfera capaz de proteger o seu planeta, perdendo inclusive quase toda a sua atmosfera, que foi para o espaço. Literalmente. Você sabia que o polo norte magnético da Terra, na verdade, é o polo sul? Pois é. Já observou que quando você usa uma bússola, a agulha aponta para o norte? E nós sabemos que os opostos se atraem. Então a agulha sendo norte, ela na verdade está apontando para o sul. Você pode fazer aí a experiência. Pega o lado positivo de um ímã e chegue perto de uma bússola. Você vai ver que ele vai ser repelido. Agora o lado sul vai ser atraído. Os cientistas, quando perceberam isso, já fazia muito tempo que o norte estava convencionado por conta dos mapas e não valia mais a pena mudar. Pois então, é isso. Espero que esteja claro como funciona o campo magnético da Terra e o que é a anomalia do Atlântico Sul. Afinal, tem que explicar tudo. Você que assistiu até o final, muito obrigado. Se gostou, deixa aí o like e se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos. E spasiba.